educadora e professora de teatro. Sou forjada no teatro de grupo, comecei no teatro estudantil, passei para o amador até me profissionalizar. Meus principais professores foram Carlos Pasqualin, Celso Frateschi, Carlos Mariano e Daniela Biancardi. Carlos Pasqualin e Daniela Biancardi, hoje meus amigos, meus parceiros de trabalho. E através dos meus amigos de trabalho, eu conheci e fui reintegrada a uma pesquisa muito profunda de mulheres que fazem teatro. Dentro dessa pesquisa, uma grande amiga e atriz também, chamada Luísa Bittencourt, me apresentou para um projeto chamado Madalena Segunda Generación, um projeto que reúne mulheres do mundo inteiro para estudar teatro feito por mulheres. Nesse encontro, em 2011, na Argentina, eu conheço Ana Wolff e Lúcia Sander. Lúcia Sander, uma professora de Brasília, hoje já falecida, que nos apresenta uma pesquisa debruçada em cima das mulheres de Shakespeare. Lúcia Sander, então, me apresenta nesse encontro uma pesquisa e alerta pela primeira vez uma observação sobre a morte da Ofélia, em que a Gertrudes narra essa cena, a cena tão famosa do Salgueiro, que é a cena que a Ofélia supostamente havia se suicidado. Porém, ela faz uma demonstração de que dentro da obra do Shakespeare, essa cena da Ofélia é relatada apenas pela boca da Gertrudes. Essa cena não existe. Essa cena é apenas uma narrativa feita pela Gertrudes em frente aos outros personagens. E isso me coloca uma pulguinha atrás da orelha, né? O que tem essa mulher? Quem é Gertrudes? Há um salgueiro que cresce inclinado no riacho, refletindo suas folhas de prata no espelho das águas. Ela foi até lá, com estranhas grinaldas de profundo, urtigas, margaridas e compridas orquídeas encarnadas, que nossas castas donzelas chamam dedo de defunto. Quando ela tentava subir nos galhos inclinados para aí pendurar as coroas de flores, um ramo invejoso se quebrou. Ela e seus pés floridos ambos despencaram junto ao arreio sensível. Suas roupas inflaram e, como sereia, a mantiveram boiando um certo tempo. Enquanto isso, ela tentava firmemente de várias funções, inconsciente da própria desgraça, como criatura nativa desse meio criada para viver pensamento. Mas não demoraria para que suas roupas, pesadas pela água que a encharcava, arrastassem a infortunada do seu canto suave à morte lamacenta.
Nessa videoaula, eu me concentro em apresentar um pequeno estudo da minha profissão me debruçando em Gertrudes, uma rainha descrita por Shakespeare como cúmplice da morte do rei Hamlet, executado por seu irmão Cláudio. Cláudio e Gertrudes realizam as suas bodas, o seu casamento, ao mesmo tempo em que o rei Hamlet está sendo enterrado. Causando, então, uma desolada inquietação mental ao príncipe Hamlet, que passa a olhar a mãe como uma inimiga pessoal. Mas a genial Lúcia Sander desperta mais um olhar do quanto Gertrudes pode ser explorada, essa única personagem isolada por ser tão enriquecedora para uma atriz. Quanta história nessa vida! Assim, me parece que Gertrudes merece um olhar mais real. Ela não me parece ser uma rainha que mostra sua real face gananciosa, mas ela talvez seja muito ambiciosa, sim, ambiciosa e cheia de anseios e cheia de anseios para a sua própria felicidade, para os seus desejos. E é assim eu começo a refletir que eu preciso de ajuda. Sou psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. Tenho prática, né? Trabalho com a psicologia clínica já há muito tempo, muitos anos, e eu sou bastante envolvida e apaixonada até pela minha história familiar, né? Nessa interlocução, nesse diálogo entre a arte e a psicanálise. Eu penso que a arte e a psicanálise, elas se convergem, elas se conversam, e a psicanálise tem muito a falar sobre isso. A psicanálise, ela tem um viés e um entendimento, né, de que para você montar um personagem, para você fazer uma construção, né, de um personagem, o ator ou a atriz, eles precisam ter uma capacidade de se identificar com o personagem, não só de representá-lo, ou de decorar um texto, ou de fazer declamar um texto de maneira linda, maravilhosa, né? Mas de uma maneira muito peculiar de introjetar o personagem ao mesmo tempo que ele se diferencia do personagem. Então, é um trabalho bastante complexo, né? Eu penso, enquanto psicanalista, de você construir, porque não é só representar, é construir um personagem dentro de si. Eu penso que o ator ou a atriz, eles têm que habitar um personagem e por esse personagem ser habitado sem confundir-se com ele. Então, para ser um ator, para ser uma atriz, eu penso que, antes de tudo, a pessoa que vai se entregar a essa arte, que essa pessoa tem que ter uma condição psíquica interna, né, de autoconhecimento, de autorreferência, de compreensão de sua própria história,
para ele emprestar não só o corpo, a voz, o olhar, seus órgãos do sentido, mas emprestar a sua mente na construção de um personagem. Isso não me parece uma tarefa simples, né? Então, para ser ator, para ser atriz, eu acho que tem que ter uma condição mental que possibilite e favoreça isso. Bom, então, quando a gente pensa a psicanálise, né, a interlocução entre psicanálise e arte, a gente tem que retomar a história do Édipo, porque o Édipo é a espinha dorsal da psicanálise freudiana, a gente pode dizer que é a célula da psicanálise freudiana. A peça, o Édipus Rei, foi escrita por Sófocles no ano de 427 a.C. O que impactou Freud, né, em relação ao Édipo não foi apenas a história do Édipo, que é uma história bastante densa, impactante, mas o que chamou a atenção do Freud foi o impacto que essa peça causava no espectador 2000 anos depois. Uma peça de Sófocles que ela tem releituras e releituras e releituras e releituras até hoje, e na época do Freud, na Viena do final do século XIX, começo do século XX, essa peça era aclamada. Então, as pessoas assistiam e saíam muito impactadas e reassistiam, e reassistiam, e reassistiam. E o Freud começou a se interessar e pensar, bom, se essa peça impacta tanto o público até hoje, é porque essa peça, esse tema, esse conteúdo fala desse outro que está assistindo, né? Então, ele começou a se interessar, e o que acontecia? Nessa época, o Freud já era médico, já estava na clínica, ele era neurologista. Então, ele atendia como neurologista muitas pessoas que sofriam o que se chamava na época de doença dos nervos, né? Que hoje nós chamamos de depressão, ansiedade, pânico, né? Eram os pacientes que o Freud atendia. E ele começa a escutar na clínica conflitos que envolviam a triangularidade, o paciente, o pai e a mãe. Conflitos que envolviam amor, ódio, rivalidade, culpa, remorso, ataques, né? E que ele começa a relacionar com a história do Édipo e começa a entender por que essa história de Sófocles, escrita há tantos anos, ainda impactava tanto o público. E é a partir daí que ele desenvolve a sua teoria do complexo de Édipo, que é a espinha dorsal da psicanálise. Então, a psicanálise, desde Freud até hoje, né? Ela não entende que a arte imita a vida, né? Ela entende que a arte traduz a vida. Tudo que você vê na arte, já habitualmente de alguém, não só do artista, né? Por que uma arte, ela dissemina, ela fica grandiosa? Porque ela impacta o seu espectador, seja que a arte for, né? Estamos aqui falando de teatro, mas seja que a arte for, ela impacta porque há uma forte identificação do espectador com aquela arte. E essa identificação, ela é abstrata, ela é subjetiva, para cada um vai impactar de um jeito, mas quando ela impacta é porque diz do sujeito, não diz do artista apenas, né? Então, para a psicanálise não interessa o que o artista quis dizer com aquilo, para a psicanálise interessa, de maneira bem cirúrgica, o impacto que aquilo trouxe para o espectador. A gente nunca vai saber o que Shakespeare, o que se passava, né, no inconsciente de Shakespeare quando ele escreveu Hamlet. Tem vários estudos, inclusive, de Hamlet. O próprio Freud cita Hamlet na sua obra, né? O próprio Freud se interessa pela história de Hamlet. A psicanálise, a mesma psicanálise contemporânea, Ernest Jones, que foi um grande biógrafo do Freud,
ele tem um livro que chama Hamlet e Édipo, né? Então, toda a trama do Hamlet pode ter uma leitura psicanalítica que envolve desejo, envolve questões do inconsciente, né? Desejo, rivalidade, a realização de desejo. Tem toda uma discussão por que o Hamlet, quando teve oportunidade, não matou o Cláudio. Uma das hipóteses é que o Cláudio, ao matar o pai de Hamlet, realiza o desejo inconsciente de Hamlet, né, de matar o pai. Então, toda a trama que se passa, essa trama triangular, o Hamlet, Gertrudes e o pai, Hamlet, Gertrudes e o Cláudio, o tio, né? Toda essa triangularidade e tudo que decorre disso, toda a tragédia que decorre disso, tem a ver com isso que o Freud estudou profundamente, que é os conflitos, né, que se estabelecem desde a infância entre a criança e seus pais, e que esses conflitos envolvem rivalidade, amor, ódio, paixão, desejo. Então, toda a peça de Hamlet, ela pode ser lida pela psicanálise. Toda a peça, toda a tragédia, inclusive, né, o final, que é um final bastante trágico, a tragédia ela se concretiza no final, né? Toda aquela tragédia que a gente pode traduzir quando os desejos são... O Freud dizia isso, quando os desejos são satisfeitos sem nenhum tipo de renúncia, o destino é a morte. É uma história de incesto, né? Por causa da questão da Gertrudes com o cunhado, né? Porque o cunhado, naquela época, era considerado um irmão. Então, ela se casar com ele é como se casar com um irmão, né? Então, há toda uma trama ali que leva a uma satisfação, vamos dizer, plena dos desejos, inclusive a morte do pai de Hamlet, né? Satisfação plena dos desejos, que a satisfação plena dos desejos seria sinônimo de morte. Quando Freud fala pulsão de morte, ele está falando disso. Então, é muito interessante, assim, esse enredo que enreda a rede do complexo de Édipo. Eu penso que, de fato, o teatro é uma das artes mais pulsantes, assim, né, que se dá no aqui e agora. E é no aqui e agora comigo, né? Então, o ator no aqui e agora com o espectador, né? Com aquele que está lá assistindo. Eu concordo plenamente com essa ideia de que o teatro é uma arte, acho que é a mais pulsante que tem. O Freud tem um conceito, que é um conceito que não foi amplamente trabalhado por ele, não deu tempo, né? Porque o Freud, meu Deus, o Freud trabalhou muito, o Freud escreveu muito, tem alguns conceitos que ficaram assim meio pendurados na teoria. Ele tem um conceito que eu considero um conceito importantíssimo, que é o conceito de sublimação. E ele fala, bom, eu vou dar só uma pincelada, porque é um conceito extremamente complexo, mas sublimação seria todos aqueles impulsos infantis que não podem ser satisfeitos, né, dado o seu potencial destrutivo, né? Vamos pensar, espancar o irmãozinho, matar o irmãozinho porque está com ciúme, com inveja, querer que o papai suma porque eu quero ser só da mamãe. Todos esses impulsos que são impulsos agressivos próprios da infância, que a gente também não pode pensar que a infância não é povoada de agressividade, é só a gente observar crianças de 3 anos brincando no maternal sem a mediação de um adulto, né? Seria uma barbárie. Um ia bater no outro, furar os olhos do outro, enfim. O Freud vai descrever o conceito de sublimação para dizer que todos esses impulsos eles têm alguns caminhos. Um dos caminhos seria a sublimação. Então, você sublimar desejos e impulsos que não são possíveis de serem satisfeitos e você sublima numa determinada
num determinado lugar socialmente aceito. A arte seria a forma mais sofisticada de sublimação. Então, o que seria essa sublimação? Todos os aspectos inconscientes, eles podem ser traduzidos numa peça de teatro, por exemplo. Se a gente pegar o Hamlet, todo aquele drama, ele acontece também no inconsciente de todos nós. O teatro, por exemplo, seria uma forma bastante sofisticada de sublimação. Por que existe essa máxima, né? O ator vira ator, a atriz vira atriz, o artista vira artista, para não enlouquecer? Porque a arte é a via pela qual a gente consegue realizar nossas loucuras. Existe a loucura do louco que vai lá e faz, e existe a loucura do louco que vai lá e representa. Quantas peças de teatro a gente assiste que a gente fica assim, caramba, que isso, né? Quantas histórias, as obras de Shakespeare, todas deixam a gente assim atônito de pensar, né? Como que as coisas vão se articulando dentro das histórias de Shakespeare, que você fala, caramba, e isso é isso. Nós somos assim, né? Nós nos civilizamos, obviamente, ou tentamos nos civilizar, mas em termos de impulso, o que a gente vê no Édipo, por exemplo, né? Na tragédia de Édipo, os impulsos nossos estão lá, representados no Édipo. Os nossos impulsos estão representados na Gertrudes, estão representados em Hamlet, né? No Príncipe, estão representados em Cláudio. As histórias que a gente... Hamlet não é uma história incomum. Não é uma história incomum. A gente vê isso. A gente vê isso na mídia, no telejornal, né? A mulher e o amante que mataram o marido para ficar com sua fortuna. Gente, é Hamlet. A doutora Rita, então, me apresenta o livro de John Updike, um novelista, crítico literário estadunidense que tem como a magnum opus uma obra chamada As Bruxas de Eastwick. E ele escreve uma novela chamada Gertrudes e Cláudio, que é um livro que eu vou basear toda a minha pesquisa em cima da Gertrudes. As pessoas que se debruçam sobre o Hamlet, né? Sejam psicanalistas ou sejam pessoas ligadas à arte, as pessoas que se debruçam nessa obra do Shakespeare, principalmente o pessoal ligado à arte, considera a Gertrudes uma das personagens mais emblemáticas, enigmáticas e difíceis do Shakespeare. Colocam pouca luz em cima da Gertrudes, né? Ela é uma personagem tão importante, se você for pensar, ela é a personagem central da tragédia. Toda a tragédia acontece em torno dela e por causa dela. Por causa da relação do príncipe Hamlet com ela, por causa da relação do Cláudio com ela. Então, por causa da relação do Polônio com ela. Então, ela é o personagem central da tragédia. Mas eu fiquei com a sensação que coloca pouca luz em cima dela. Aí vem o Updike e dá esse holofote para ela, né? Isso que ela é representada sempre por atrizes bonitas, né? Então, ela tem uma beleza, assim, né? O Updike, inclusive, vai descrever essa beleza da Gertrudes. Então, ela é uma personagem em relação, né, do Shakespeare bastante enigmática, bastante ambivalente, ambígua. Eu acho que essa é a beleza da personagem. Acho que no Shakespeare, essa é a beleza da personagem, né? E essa ambiguidade, ela aparece no monólogo da Gertrudes, quando ela conta a morte da Ofélia, que a gente fica em dúvida se ela está aflita, se lamentando ou gozando com aquela história,
mas deixa isso no ar. E ela ao mesmo tempo, né, a gente fica, como assim? Ela se casa com o cunhado aos pés do marido morto, né, imediatamente após a morte do marido. Então, ela se casa, parece um ato frio e calculista, né? E, ao mesmo tempo, ela tem todo um amor e toda uma preocupação e toda uma ligação com o Hamlet, com o filho, né? Então, ela é uma personagem, no Shakespeare, muito ambivalente. Quando a gente vai para Gertrudes do Updike, ela, pelo menos em mim, né? Vou falar a partir de mim, porque a do espectador a gente tem que falar, me despertou um profundo interesse, uma profunda admiração por ela. Uma profunda admiração pela história dela. É muito interessante, porque o Updike, ele mergulha na história da Gertrudes. Ele dá uma vida para Gertrudes que é anterior a Gertrudes do Hamlet de Shakespeare, né? Então, ele conta uma história de Gertrudes desde sua meninice até quando inicia a história dela dentro do Hamlet, né? Traduzindo e contando a história de alguém real. E vou falar, é real. É real. Por que que é real? Porque existem Gertrudes. As Gertrudes estão por aí. Elas existem, né? Essa menina que perde a mãe quando tem lá seus 3, 4 anos, e ela é criada pelo pai, um pai extremamente, na história de Updike, um pai extremamente amoroso, um pai que se preocupa, né, em dar para Gertrudes aquilo que ela supostamente perdeu, né, com a morte da mãe, e um pai que ajuda a Gertrudes a se tornar uma mulher, a se tornar uma moça e se tornar uma mulher. É diferente dos pais da época, né? O Hamlet, o Hamlet de Shakespeare, ele se passa no século XII, então a gente pensa como que era o pai do século XII, né? Como é que era esse pai? O pai de Gertrudes em Updike é um pai à frente de seu tempo, mas que ao mesmo tempo cumpre as funções de pai de seu tempo, né? Da Gertrudes para se casar com o rei da Dinamarca. Né, promete Gertrudes para se casar com o rei da Dinamarca. Mas ele também prepara Gertrudes para ser uma mulher desejosa, para ser uma mulher livre no pensamento, livre no pensar e livre no desejar. E essa liberdade de pensar e desejar, que fica engaiolada, né, na relação dela com o rei da Dinamarca, a gaiola vai ter uma representação bastante importante e emblemática também na história de Updike, porque a Gertrudes ela vai ficar engaiolada, vamos dizer assim, nesse destino, né, que ela tinha que cumprir, que é de se tornar a rainha da Dinamarca. Ela tenta fazer do casamento, pelo menos na história de Updike, um casamento feliz, né? Vamos dizer assim, um casamento onde ela pudesse ter alguma felicidade ali, junto com o rei da Dinamarca. Ela não fica submetida a ele, pelo menos foi assim que eu entendi. Ela não tem uma submissão a ele, ela tenta viver com ele uma vida de realização enquanto mulher, né? Mas é no Cláudio que ela vai encontrar essa felicidade. Na história de Updike, a Gertrudes conhece o Cláudio ao mesmo tempo que conhece o rei.
Eles se conhecem ao mesmo tempo. Ela tinha 17 anos, o rei tinha 30 e o irmão 28, né? 2 anos mais novo, um pouquinho assim. Ela já é despertada pelo desejo, né? O desejo dela pelo Cláudio é despertado ali quando ela conhece ele. Mas ela cumpre o destino que lhe foi dado, ela se casa com o rei e ela tem com o rei uma história, vamos chamar de digna. Mas o desejo para a psicanálise, ele é danado. Ele vai por vias tortuosas tentar se satisfazer. Anos depois, aquele desejo que foi despertado lá atrás encontra uma via de realização. Ela vai se reencontrar com o Cláudio, ela vai travar com ele todo um diálogo, né? Vai falar de si, ele vai falar dele. Esse diálogo vai se encaminhando para eu não acho que é um encontro só de olhares, mas de uma validação do olhar. Que olhar? O olhar do desejo. E fica impossível lutar contra isso, porque o desejo, ele é danado. A gente fala em psicanálise que o desejo tem uma força que não encontra barreiras, e que você tem um caminho, dois caminhos para o desejo. Dois caminhos, vamos dizer, legítimos e não adoecedores, né? Porque se você recalca demais o desejo, você faz sintoma, né? Então, tem dois caminhos possíveis para o desejo. Assumi-lo. Bom, assumi-lo é o caminho conhecê-lo e assumi-lo, né? É o caminho, inclusive, da psicanálise. O que a psicanálise faz enquanto tratamento? Ajudar o paciente a se reposicionar em relação ao seu desejo. E desejo, não estou falando de vontade, necessidade, estou falando de desejo daqueles mais insanos e mais inconscientes. Então, conhecê-lo e assumi-lo é o caminho. A partir disso, você tem duas soluções: satisfazê-lo ou renunciar a ele. A Gertrudes resolveu satisfazer. Talvez do jeito menos moral, né? Ela faz valer o seu desejo. Ela faz valer o seu desejo do quê? De amar e ser amada. Desejo legítimo de tantas mulheres. Amar, de tantos homens, né? Amar e ser amada. Desejar e ser verdadeiramente desejada. E não cumprir um protocolo, cumprir um papel, né? Isso nos coloca diante, por exemplo, de tantas mulheres que vão tentar viver seus amores. É legítimo? É legítimo. Porque o desejo, ele não reconhece barreira. Você pode renunciar, mas fazer com que o desejo deixe de existir, isso não é possível. Então, ela, por toda a sua história, e por ela ter sido tocada pela paixão e pelo desejo no olhar de Cláudio, né? Então, os olhos dela, encontrando o olhar de Cláudio, encontrando ali a possibilidade de viver um desejo, ela não renuncia a esse desejo e ela o cumpre. Nesse sentido, ela é admirável, porque ela faz valer aquilo que ela que vai trazer para ela uma realização enquanto mulher. Por outro lado, na tragédia de Shakespeare, realizar esse desejo é trágico.
a Gertrudes, ela encontra Cláudio, né? E esse desejo dela por ele, dele por ela, ressurge como fênix ressurge das cinzas. Então, o desejo é fênix, ele nunca morre. Ele pode se aquietar um tempo, por alguns anos, mas se ele não for olhado e reposicionado, e você olhava assim, eu quero, mas não posso, vou renunciar, ou eu vou correr o risco de realizar, né? Ele fica lá como fênix, nas cinzas, em algum momento ele ressurge, e ele vai, às vezes, vai ressurgir da pior forma. Quando a gente pensa representar uma Gertrudes, fazer a Gertrudes, você pensa assim, dar vida, não só dar vida, mas ser habitado pela vida de Gertrudes. Por isso a Gênesis, né? Eu acho que a Gertrudes enquanto uma personagem, teve, por exemplo, uma atriz, né, que vai representar a Gertrudes, tem a sorte de encontrar um Updike e ter uma Gênesis construída. E se não tivesse, a atriz teria que construir essa Gênesis. A atriz tinha que fazer essa Gênesis, porque um personagem ele precisa de uma história, né? E ele precisa de uma história pregressa, uma história anterior, do ponto que parte a história dele. E eu penso que na construção de um personagem sempre fica um resto, um tanto desse personagem dentro do ator, dentro da atriz, para o resto da vida. Eu acho impossível representar uma Gertrudes sem carregá-la dentro de si, como uma obra de si mesma. Não é só uma obra do Shakespeare ou do Updike. No livro de John Updike, Cláudio leva Gertrudes para conhecer o falcoário no castelo de Elsinor, no sótão. Ali, ela encontra os falcões, ave de rapina de bico curto e curvado. Assim, eu crio um caminho de construção mais sólido para minha personagem. Gertrudes, que presa em sua gaiola e segue encapuzada como os falcões, quando conhece o amor, se liberta e vai à caça de seus algozes e à procura de seu melhor alimento.